Olá e sejam bem-vindos. Neste vídeo irei tratar sobre um assunto da computação muito em pauta nos dias de hoje e em constante transformação e progresso. Falo sobre a computação quântica e os computadores quânticos. Essa área está muito em pauta atualmente devido às diversas áreas em que é aplicada e aos problemas extremamente complexos que ela é capaz de resolver. Bom, primeiramente é preciso definir o que é a computação quântica. Em termos gerais, ela usa tecnologia especializada como hardware e algoritmos que tiram proveito da mecânica quântica para resolver problemas complexos que computadores clássicos ou supercomputadores não são capazes de responder, ou demoram tempos absurdamente altos para serem concluídos. Normalmente, quando nos deparamos com um problema de alta complexidade, algo que explicarei logo em seguida, são usados supercomputadores dotados de milhares de núcleos clássicos de CPU e GPU capazes de realizar cálculos muito grandes e uma IA, inteligência artificial, avançada. Porém, mesmo essas máquinas extremamente potentes são baseadas em código binário, dependentes dos transistores do século XX. Nesses casos, ao se deparar com um problema com um alto grau de complexidade, a capacidade de resolver problemas desses computadores clássicos já não é capaz de acompanhar, muito devido à complexidade em si do problema. E o que são problemas complexos, né? Complexos são aqueles que contêm um número alto de variáveis que interagem de maneiras complicadas. Como exemplos disso, a modelagem do comportamento de átomos individuais em uma molécula é um problema complexo, devido a todos os diferentes elétrons que interagem entre si. A identificação de padrões sutis de fraude em transações financeiras e a nova física em um supercolisor. Todos esses são problemas complexos. E tem alguns que simplesmente não são possíveis de serem resolvidos por computadores clássicos, não importando a sua escala ou poder de computação. Nesse contexto, o mundo real é baseado na física quântica, certo? E o que quer dizer que para que utilizar um computador com bits que possuem estados quânticos e podem trabalhar nesse sentido, nesses cálculos, pode ajudar muito a resolver esses problemas muito importantes para muitas áreas. Mas você deve estar se perguntando de novo: por que computadores quânticos são mais rápidos, afinal de contas? Bom, enquanto um computador clássico é excelente em tarefas difíceis, como classificar um grande banco de dados de moléculas, ele possui dificuldades em resolver um problema de complexidade maior, como simular o comportamento dessas moléculas, uma situação que claramente envolve muito mais variáveis que interagem entre si. E sem o uso de computadores quânticos, e para realizar testes com essas moléculas, é preciso realizar experimentos na vida real, sintetizando-as. Essas moléculas precisam ser sintetizadas e toda vez que algo errado ocorrer ou alguma variável precisar de algum ajuste, todo esse procedimento tem que ser repetido, o que consome tempo e recursos. E é uma causa bem grande que deixa o desenvolvimento científico muito lento em certas áreas pelo mundo e deixa pesquisas demoradas com um custo muito alto. Mesmo que o supercomputador possa tentar simular na força bruta todo o comportamento molecular da estrutura analisada, utilizando seus processadores para explorar o comportamento das diferentes partes dessa molécula, ele simplesmente não tem memória de trabalho para lidar com moléculas complexas, nem para analisar todas as possíveis permutações do comportamento molecular, nem mesmo usando qualquer método conhecido para realizar tal tarefa. Simplesmente demora um tempo grande demais. E para essas situações, os algoritmos quânticos adotam uma nova abordagem, por meio da criação de espaços computacionais multidimensionais. Por meio dessa técnica é possível resolver problemas complexos de forma muito mais eficiente, até mesmo simulações químicas, como exemplificado anteriormente. Com os computadores clássicos, simplesmente não temos maneiras boas de criar esses espaços computacionais, limitando sua utilidade sem a computação quântica. E bom, algumas áreas e instituições que estão explorando a computação e métodos quânticos em suas áreas de atuação, por exemplo, são a química industrial, as empresas de engenharia, instituições financeiras, empresas
globais de transporte marítimo, entre outras. Todas essas áreas estão analisando como a computação quântica pode ser usada para resolver problemas importantes em seus campos. E com o desenvolvimento dessa tecnologia, do hardware e algoritmos quânticos, muitos problemas grandes e importantes de alta complexidade, como a simulação molecular, começam a ter soluções. Vou falar mais adiante alguns exemplos, mas por enquanto eu queria explicar como que funcionam em si esses computadores quânticos. E, bom, se eles são capazes de resolver, de produzir espaços quânticos multidimensionais e utilizar de mecânica quântica para resolver problemas, o que seria isso? Bom, quando a gente compara o tamanho dos processadores de um computador quântico com o de um computador normal, notamos que eles têm tamanhos similares. Ele só é um pouco maior, mas pouca coisa. Porém, o sistema de hardware quântico tem aproximadamente o tamanho de um carro. E ele é composto principalmente por sistemas de resfriamento responsáveis por manter o processo em estado de supercondução, em temperaturas ultrafrias. Eu vou explicar o que é supercondução mais pra frente, mas eu queria destacar algo importante, que é a principal diferença entre os computadores clássicos e quânticos, para entender o que faz eles serem tão diferentes entre si. E ela é o que cada um usa como unidade de memória e de processamento e execução de cálculos. Nos computadores clássicos, a unidade de medida usada é o bit clássico, que é uma unidade que pode ser um ou 0, ou alto e baixo, verdadeiro e falso, depende da interpretação. E nesse modelo é escrito e lido pela máquina códigos binários, compostos de zeros e uns, em agrupamentos que para o computador representam ordens de execução, dados armazenados, números, caracteres, pixels de cor no monitor, tudo é interpretado pelo computador em bits. E bits são agrupados em bytes, que são de conhecimento mais geral, já que os seus múltiplos são usados em vários locais, como kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, muito comuns no nosso dia a dia mexendo com computadores clássicos. E 8 bits equivalem a 1 byte. Em contraste, computadores quânticos fazem uso de qubits, ou bits CUE, que são bits quânticos capazes de executar algoritmos quânticos multidimensionais. Eu vou explicar um pouco mais adiante a respeito deles, mas de modo geral, a principal diferença entre os qubits e bits clássicos são que qubits podem ter três estados, ao invés de dois, que são 1, 0 ou a superposição quântica desses dois estados, o que abre muitas portas para a realização de problemas complexos em tempos indescritivelmente menores. A título de comparação, existem problemas que levariam supercomputadores atuais, os mais potentes, mais de milhares de anos para serem concluídos, enquanto computadores quânticos os resolvem em segundos. Eu vou dar um exemplo específico desse caso, mas a diferença é realmente muito grande. Bom, voltando nos supercondutores, o que eles são? Normalmente um computador desktop usa um ventilador para esfriar o suficiente para se manter funcionando e evitar o superaquecimento. Já os processadores quânticos precisam estar muito frios, cerca de 1/100º de grau acima do zero absoluto, que, por curiosidade, equivale a menos 273,15 graus Celsius ou 0 Kelvin, estado que impede a decoerência e para manter os estados quânticos. E para atingir essas condições, são utilizados superfluidos super-resfriados. Numa temperatura extremamente baixa como essa, certos materiais exibem um efeito importante da mecânica quântica. Os elétrons presentes em seus átomos se movem através deles sem resistência, o que faz eles supercondutores. E quando esses elétrons passam por supercondutores, eles se combinam, formando os chamados pares de Cooper. Esses pares podem carregar uma carga através de barreiras ou isolantes por meio de um processo conhecido como tunelamento quântico. E quando se coloca dois supercondutores em cada lado de um isolante, é formada uma junção Josephson. E são justamente essas junções que são usadas pelos computadores quânticos como os qubits supercondutores. E quando você dispara fótons de micro-ondas nesses qubits, é possível controlar o seu comportamento e fazê-lo seter, alterar e ler unidades individuais de informação quântica.
Nesse sentido, voltando ao assunto de superposição que eu tinha mencionado anteriormente, é possível perceber que um qubit em si não é muito útil, já que ele é muito similar a um bit clássico. Porém, ele pode colocar as informações quânticas em um estado de superposição que representa a combinação de todas as configurações possíveis do qubit, 1 e 0, ao mesmo tempo. Grupos de qubits em superposição podem criar espaços computacionais complexos e multidimensionais. Isso faz com que esses problemas complexos possam ser representados de novas maneiras nesses espaços. Existe nesse contexto o entrelaçamento quântico, que é um efeito que correlaciona o comportamento de duas coisas distintas. E quando dois qubits estão emaranhados, as mudanças que ocorrem em um deles impactam diretamente no outro. E, com isso, em um ambiente com vários qubits emaranhados e em estado de superposição, existem ondas de probabilidades. E essas são as probabilidades dos resultados de uma medição do sistema. Tais ondas podem se acumular umas sobre as outras e quando muitas delas atingem o pico em um determinado resultado, esse resultado é amplificado, ou ele pode ser anulado na interação de altos e baixos. Isso são as formas de interferência nas ondas. Uma computação em um computador quântico funciona preparando uma superposição de todos os estados computacionais possíveis. Um circuito quântico que é previamente preparado pelo usuário usa a interferência seletivamente nos componentes da superposição de acordo com um algoritmo. E dessa forma, muitos resultados que são possíveis são na verdade cancelados pela interferência, enquanto outros são amplificados. Essas são as soluções para o cálculo em si. E, bem, essa explicação é realmente muito complexa e eu recomendo que se você tiver interesse nessa área, que você busque aprofundar o conhecimento em materiais mais especializados, porque são conceitos abstratos e difíceis de entender. Mas para que esse vídeo fique mais didático, eu vou tentar explicar o que eu acabei de dizer de uma forma mais concisa e mais fácil de entender. Basicamente, um qubit em um estado de superposição é ao mesmo tempo 1 e 0, como eu disse. Porém, esse estado de superposição ele é frágil e pode ser quebrado por interferências. E quando ele é quebrado, ele se torna 1 ou 0, tipo, especificamente. E nesse contexto, para que as respostas sejam corretas, e essas as respostas corretas sejam selecionadas pelo computador, ele tem que usar um algoritmo que usa ondas que por meio das interferências destrutivas ou construtivas, que é os picos juntos, dois picos juntos são uma interferência construtiva e um pico e um baixo é uma destrutiva. E aí elas eliminam e selecionam os estados específicos de conjuntos de qubits para determinar qual é o resultado, né? E nesse sentido é possível relacionar isso a um exemplo de uma lista, por exemplo. Para um computador normal, saber a resposta certa dentro de uma lista de possibilidades envolve testar uma de cada vez até achar a resposta correta. Que normalmente quando a lista tem um tamanho normal, tipo, pode até ser muito grande, mas não tem muitas interferências, variações, isso é bem rápido, quase instantâneo. Mas em problemas complexos como esses daqui, que necessitam analisar várias coisas ao mesmo tempo e talvez numa quantidade muito, muito grande, acaba que dificulta para um computador clássico. Mas já um computador quântico, ele faz com que todos os seus qubits assumam todas as respostas possíveis para o problema ao mesmo tempo. E usa as ondas e suas interferências para eliminar as respostas erradas e manter apenas as corretas, o que elimina a necessidade de testar milhares, bilhares e dezenas de muitas altíssimas quantidades de probabilidades, de possibilidades, né? Já que o computador ele seleciona, dentro de um espaço de possibilidades, as respostas corretas que já existiam lá devido à superposição dos qubits, permitir a existência de todas as respostas ao mesmo tempo no processamento de dados. Então, de qualquer forma, esse processo acelera em muitas ordens de magnitude a velocidade de resolução de problemas complexos, como eu tinha dito. E para dar um exemplo, uma ideia do tamanho da diferença de eficiência desse processo, um computador quântico da Alphabet, que é a empresa dona do Google, conseguiu resolver em 5 minutos um problema que levaria aproximadamente 10 septilhões de anos para um computador, para um supercomputador normal de hoje em dia.
Em todo caso, computadores quânticos provavelmente não serão máquinas que vão substituir os nossos computadores usuais do dia a dia, já que esses computadores já são perfeitamente capazes de executar as funções que necessitamos, assim como muitas funções que são usadas em diversas áreas do mercado e do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico. A maioria já é suprida por computadores atuais. Porém, em muitos contextos, a computação quântica é essencial para que problemas muito complexos possam ser solucionados, especialmente aqueles que envolvem números absurdos de variáveis que se relacionam entre si, como eu tinha dito anteriormente. E em diversas áreas, essa tecnologia pode finalmente permitir o desenvolvimento de estudos e tecnologias que antes eram consideradas basicamente impossíveis de serem computadas e necessitavam de repetidos testes e experimentos para que a pesquisa seja conduzida adiante. E algumas áreas que se beneficiam muito dos avanços dessa área são as de meio ambiente, agricultura, saúde, energia, clima, ciência dos materiais e diversas outras. E aqui eu vou dar um exemplo específico que quatro exemplos específicos dessas aplicações da computação quântica em quatro áreas distintas. Primeiramente no e-commerce, que é o comércio de produtos online, que pode usar a computação quântica para acelerar a inteligência desse setor, possibilitando uma otimização da logística, reduzindo o tempo de entrega de produtos e até mesmo barateando o preço do frete. Ao considerar que as empresas têm milhares de produtos para entregar, esses programas permitem que elas consigam saber com rapidez como cada entrega será feita e qual a forma mais racional de fazê-la. E com isso, a entrega se torna muito mais eficiente, já que a relação tempo e custo é otimizada. Outra área é a de bancos e o mercado financeiro, que com o Open Banking e o crescente uso de inovações no setor, fica cada vez mais relevante que os bancos evitem a perda de clientes. E com a aplicação da computação quântica nessa área, é possível entender melhor e mais facilmente o perfil de cada cliente, seu padrão de uso da área financeira, como ele investe e até mesmo se existem chances dele parar de usar o serviço daquela instituição financeira. Já na indústria farmacêutica, a computação quântica tem um potencial enorme de acelerar as descobertas na área, como anos de pesquisa em DNA, genética e vacinas, que podem ser cada vez mais encurtados, e os testes feitos com mais rapidez e o setor otimizar o tempo de uma forma geral. E finalmente as redes de comunicação. Nesse sentido, quando nos deslocamos, diferentes torres de comunicação são acessadas, para que possamos nos comunicar mesmo em deslocamento. E a conexão usada passa por diferentes torres e o algoritmo da computação calcula qual a melhor conexão a ser usada para concluir a comunicação. E nesse processo, ao mudar de localização, podem haver falhas. E nesse quesito, para amenizar tais falhas, pode ser usada a computação quântica para selecionar a melhor rota de conexões, o que evita ruídos no caminho do sinal e entrega uma experiência melhor aos usuários. E bem, com isso, chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que tenha sido um vídeo informativo, mesmo que rápido e cheio de informações, e que tenha aguçado o seu interesse por essa área tão importante nos dias atuais. A computação quântica realmente é o futuro de muitas áreas que necessitam de métodos mais rápidos para calcular e obter resultados de processos que muitas vezes são demorados, custam muito dinheiro e recursos e que computadores clássicos simplesmente não conseguem promover uma resposta. Pelo menos não em um tempo, né, satisfatório, digamos assim, já que eles demoram um tempo extremamente alto, né? Em todo caso, eu recomendo de novo que procurem outros materiais, caso tenham se interessado pelo assunto. E na descrição desse vídeo eu coloquei links de alguns sites e vídeos que serviram de inspiração para esse aqui e que podem te levar a conhecer mais a respeito desse assunto. Muito obrigado pelo seu tempo.